Olá a todos do canal Ótimas Notícias. Paulo SC vem com autorização sobre pagamentos, e está acontecendo tudo no sigilo. Estamos todos felizes. Sou Eduardo Belmont, gestor-diretor financeiro responsável por respeitar todas as autoridades governamentais. Nosso foco é receber nossos valores, sendo adiantamento ou integral. Vamos ao áudio. Hoje é um dia especial. É um dia dos brasileiros. Dia do trabalhador. Dia de todos os brasileiros, de uma forma ou de outra. Todos têm uma atividade, uma labuta. Todos têm. Até quem é do mal, quem está no crime, aquela é a labuta. Aquela é a luta. Ele vive daquele jeito, no crime. O que precisamos é acreditar que o novo tempo vai fazer a mudança. E vai. Eu sei que vai. Muito bem. Um bom dia a todos. Aqui é o Paulo de Santa Catarina, falando de Brasília, nesse dia 1º de maio de 2025, às 10 horas e 30 minutos. Podem compartilhar esse áudio. Que a graça e a paz desse Deus libertador estejam com todos vocês. Nós estamos todos com muitas perguntas, com muitas dúvidas. Felizmente as minhas ainda são poucas. Hoje irei fazê-las como dizia o comediante aquele, para esclarecer mais alguns detalhes. Mas eu venho dizer para todos que o chamado foi feito a todos. Esse canto, que eu só cantei a primeira estrofe, só o início, era cantado por nós nos encontros de juventude e nas missas paroquiais no dia 1º de maio. Muitas vezes cantamos. Eu não sei falar espanhol, mas eu decorei e acho lindo. Então quem entende um pouquinho de Bíblia tem noção de onde saiu. E Deus escolheu muita gente antes que nascesse. Muita gente. Então para nós, dentro do trabalho de libertação completa da pessoa, não só espiritual, libertação da escravidão, da opressão, da miséria, da fome, das doenças, a nossa teologia tem trabalhado assim e ela continua viva. Está mais adormecida, mas ela despertou, graças a Deus e ao Papa Francisco, é claro. Um anjo que Deus mandou na Terra. E vai continuar com o próximo Papa. Libertar a pessoa como um todo, o ser humano como um todo. E esse Deus maravilhoso, que eu adoro, que eu sirvo, esse Deus está conduzindo tudo. Esse Deus está na frente de tudo, de todo o nosso sonho. Na frente de tudo que nós esperamos, acreditamos, sonhamos. Alguns com grandes projetos, com grandes ideias, outros não. Porque chamados, todos nós que estamos nesse grande projeto, nós fomos. Agora, quem Deus escolheu, nós vamos descobrir depois. Pode haver pessoas que nós conhecemos, que nós conversamos, que nós estamos no mesmo grupo e que nós achamos que de fato é alguém escolhido, escolhida. Mas não era. É alguém que vai se perder, alguém que vai se estragar. É alguém que mesmo não tendo, vai ter, vai sobrar, vai haver fartura, mas o seu coração não está preparado para esse momento. Então tudo vai perder. Existem pessoas que têm muita clareza do momento em que nós estamos vivendo, e muitas pessoas estão me mandando mensagens hoje de parabéns pelo Dia do Trabalhador. E é por isso que eu tenho que fazer essa mensagem para todos. Somos trabalhadores, por isso eu sugiro, quem não está nos meus grupos, procure na internet o canto católico do Padre Zezinho, Trabalhadores.
é o nome, Trabalhadores PZzinho. Ele traz uma linguagem muito popular, muito simples de entender, de todos nós, com imagens ali no vídeo, e falando de todos nós, trabalhadores, todos filhos de Deus, em qualquer profissão que seja. Os grupos eu postei. Quem está em outros grupos, passe adiante. Porque nós estamos no momento em que o trabalho também vai mudar. Muitas pessoas irão trabalhar só com assistência social, com trabalhos sociais. Muitas pessoas vão ampliar seu negócio, fazer crescer, e que Deus ajude para que usem o seu negócio, a sua atividade, também para o bem social, não só para o bem próprio. Ampliar sua empresa, ampliar seu supermercado, ampliar sua lavoura, que não seja só para benefício próprio. São os votos que eu tenho, é o que eu gostaria de ver cada vez mais acontecer no Brasil. Mas o fato é que esse momento, esse Dia do Trabalhador, ele precisava ser lembrado de uma maneira diferente. Porque a partir dessa Páscoa, a partir desse momento, a partir do momento que um anjo subiu, um anjo humano subiu, encontrar com outros, a partir desse momento foi a conclusão final de tudo que nós esperamos há muito tempo. E a partir desse momento, nós estamos sim, cada vez mais com verdades. Eu tenho dificuldade, eu admito, para entender por que algumas informações ainda continuavam, até ontem algumas informações ainda existentes que não procedem. Como eu falei ontem à noite, vocês devem estar lembrados, eu disse, tomara que aconteça essa noite, tomara que baixe o dinheiro, amanhã de manhã esteja nas contas, mas a minha aposta é diferente, a minha aposta não é para agora, antes da virada da semana. Foi mais ou menos assim que eu falei. Por quê? Porque ainda haviam pessoas com informações erradas. E aí é que é o chato. É chato porque eu tenho contato com pessoas fantásticas. Eu tenho certeza que eles não inventam nada. Tenho certeza que eles não mentem em nada. São pessoas, como eu tenho dito, de importância enorme nas operações, do sistema bancário, do sistema administrador dos bancos, no Brasil e fora do Brasil. De quem está acima de todos na coordenação. E o que eu tenho toda a clareza para dizer é que o controle é de fora do Brasil mesmo, isso eu já falei muitas vezes, o Brasil começa, mas o controle é de fora do Brasil. E só tem 2 pessoas no mundo que decidem isso, quando está liberado. São 2 pessoas. No Brasil, ninguém decide. Não é mulher e não é homem no Brasil que decide quando vai ser. E por isso alguns têm se empolgado, algumas lideranças no Brasil, feito afirmações que não procedem. Talvez por empolgação, talvez por emoção, por saber do encaminhamento internacional avançadíssimo como está. Talvez fizeram afirmações erradas. Talvez não seja nada de mal, simplesmente empolgação, euforia. Talvez, sei lá, para aparecer, dizer, bater no peito e dizer, eu sei, eu faço. Talvez até fosse por isso. Mas quem sou eu para julgar? Eu não posso julgar ninguém. Eu passo aquilo que eu tenho certeza. No Brasil ninguém libera. Mas a liberação está pronta para acontecer. Não é no Brasil e são 2 pessoas. Eu acho que eles olham assim, olham os documentos nos computadores de cada um ali na tela, tá ok. Eu acho que eles dão uma olhadinha um pro outro, cada um dá uma piscadinha e pronto, libera. Ou então faz um joinha, ou dão um abraço, choram talvez. Mas é mais ou menos assim, não estão no Brasil. Então, por isso que eu estou emocionado, feliz eu sou na graça de Deus, estou alegre com as informações, porque é o momento.
É o momento, simplesmente. As coisas vão acontecer, sim. As coisas estão em andamento, sim. E não teremos mais esperas, prazos infindáveis. Agora aí vamos partir a divagação, vamos levar para aquelas pessoas que estão com raiva, as pessoas que me odeiam, outras que têm raiva, outras que não gostam de mim, outras que desconfiam de mim. Eu percebi 4 grupos distintos de pessoas. Somando todos eles, pode dar talvez 10%, não tenho certeza, não tem como calcular isso. Talvez seja 10% do total dos participantes das operações. Desse suposto número de 1.200.000 pessoas, que não há como calcular isso com exatidão. Não agora, só depois da liquidez total. Agora não há como calcular. Não tem sistema para calcular. Então o que acontece? Muitas pessoas, estão sofrendo, mas a grande maioria está confiante, esperando, porque eles sabem claramente, eles entendem claramente que comunicadores desapareceram. Como eu já disse, até já fiz de certa forma um elogio, Eduardo fala para o grupo os aportados dele, ele dá informações a respeito dele, do trabalho dele, da operação dele. Daí temos o Danilo, que é a informação mais técnica, muito importante para quem está inteirado disso. É muito importante a informação dele, um trabalho sério, responsável, profissional. E temos também o Paulo de Santa Catarina, que não é de Santa Catarina, ele é do Rio Grande, mas mora em Brasília. Que confusão, né? Temporariamente, tá? Vai embora agora, próxima semana. Vai de volta pro Rio Grande. Não. Que confusão. Vai de volta para Santa Catarina? É no Rio Grande que fala. Que confusão. O Paulo de Santa Catarina tem feito uma informação deixando bastante de lado o aspecto técnico, focando bastante numa comunicação voltada para o lado humano, a transmissão das informações que ele tem convicção. Trocou muitas vezes de pessoas com quem conversava e buscava notícias, trocou muitas vezes, e esse último grupo, o Paulo de Santa Catarina, não se arrepende de nenhum deles. Paulo percebeu que finalmente, nessa reta, nos últimos meses, são todas pessoas de caráter excepcional, de uma bondade gigante, de uma vontade gigante de ver acontecer. Gente com grandes projetos, com grandes sonhos, que agora passam a ser realidade. São amigos que eu me orgulho de dizer que são amigos. Tem homens, tem mulheres, e está assim definido o novo tempo. Está assim definido a grande mudança. Então agora eu volto o meu áudio lá para aqueles que não gostam, aqueles 10%. O que pode estar faltando é deixar de lado a bronca, achando que todos são iguais. É mais ou menos como achar que todos os brasileiros são criminosos. Eu, infelizmente, escutei ontem de uma pessoa dizendo que não confia no Brasil e nos brasileiros. É triste isso. É muito triste. Mas tem gente que pensa assim. Então é mais ou menos assim. Achar que quem comunica nas operações, todos têm a mesma índole, o mesmo procedimento, o mesmo jeito de inventar coisas, de inventar histórias, de inventar datas. É achar que não existe diferença entre as pessoas. E aí talvez esses 10% que estão assim e que me atacam, talvez lhes falte parar, pensar, orar,
Talvez falte oração. Talvez seja isso. Buscar no seu interior, pedir de coração aberto para Deus que mostre a verdade do que está acontecendo ao nosso redor nesse grande projeto. Talvez seja isso, falta de espiritualidade, falta de acreditar, de buscar Deus, ou em qualquer forma de espiritualidade, seja o budismo, seja onde for. Na espiritualidade, as respostas vêm, mas precisa estar de coração aberto para entender. Muita coisa acontece no dia a dia e isso acontece com mais fervor, com mais tranquilidade, com mais serenidade, quando as pessoas têm uma espiritualidade. Cada um tem a sua, eu tenho a minha espiritualidade é cristã, na Igreja Católica, que eu passei a ter orgulho de pertencer. Tive vergonha muitos anos da Igreja Católica. Muitos anos, uma igreja que foi fortemente atrelada à máfia, a irregularidades, que acobertava a pedofilia de padres, sabe? Então foi preciso entrar um renovador, um inovador, um modernista, um transformador, um inquieto, como o Papa Francisco, que definiu a mudança do regramento, tirando os bandidos do Banco do Vaticano, combatendo a pedofilia, mudando todo o regramento para nenhum padre mais ser acobertado. Grandes transformações, um renovador, e vai ser substituído por outro renovador. Eu acredito que todos devem lembrar que no período depois da morte do Papa Paulo VI, em 1978, quando entrou João Paulo I, que eu acredito que foi morto, viveu 3 dias como Papa, acredito que foi morto porque ele queria fazer renovação como Francisco fez. Esse homem foi substituído por João Paulo II, que travou qualquer proposta de mudança, freou, atrapalhou, perturbou. E depois Bento XVI piorou a situação. Uma parte negra na história da igreja, no sentido de escuridão. Por favor, não devia nem ter usado essa palavra. No sentido de escuridão. E a Igreja Católica passou assim. E nesse período, quem que se falava no mundo todo, quando se tratava de paz, de discórdia, fim da discórdia, combate a racismo, combate à maldade, falando de direitos iguais, direitos humanos, quem é que se falava? Dalai Lama. Ou vocês esqueceram do Dalai Lama? Eu não esqueci. Dalai Lama, nada a ver com o cristianismo, um homem do bem, um homem de paz, um homem que queria o tempo todo transformação, renovação, e a sua mensagem era essa, de paz. Dalai Lama se apagou, assim era o momento para ele, e surgiu outra luz no Papa Francisco. Só que as pessoas que não conseguem entender e não querem entender e não buscam entender, não interpretam dessa forma como eu estou falando. Isso tem que ser respeitado, mas é uma pena. Eu tenho muita pena dessas pessoas, tenho compaixão, porque essas pessoas estão com os olhos vendados, com o coração fechado, com a alma travada. Tudo tem seu tempo. Tudo que está acontecendo tem o seu tempo. Tudo. E tudo é no tempo de Deus. Deus controla tudo. Deus está acompanhando tudo. Então, o que nós precisamos entender é que a nossa vida, nós não sabemos quando termina. Não sabemos. Mas a vida, ela tem que ser preservada ao máximo para todos. Não só a minha vida, dos meus familiares, da minha filha que está lá com problemas. Não só. A vida tem que ser preservada para todos, para toda a sociedade. Esse bem coletivo foi o que 12 anos se ouviu da boca do padre, do Santo Padre, o Papa falecido, durante 12 anos. E isso existem líderes, primeiros ministros, presidentes da República, existe gente assim no mundo inteiro falando a mesma língua. Tem presidente que fala disso na ONU e é aplaudido. O auditório inteiro da ONU fica em pé aplaudindo.
Essa é a mensagem de transformação do novo tempo. Quem não entendeu isso, quem não concorda, quem ataca, quem diz que esse Papa era comunista, oração, 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 e daí vai entender as coisas melhor. Quem fala que um líder popular que defende o bem, o amor, o fim da fome, o fim da miséria, o fim das doenças, é comunista, vai orar, vai ler a Bíblia, Mateus 25. Vai meditar com o coração aberto. Peça para Deus mostrar. Peça para o seu líder religioso, na sua espiritualidade, seja qual for. Em nenhum momento Dalai Lama falou qualquer coisa contrária ao amor, à compreensão, à tolerância, à aceitação do próximo. Nunca Buda foi violento, foi agressivo. Nunca Buda falou de armas, pegar armas. No Brasil nós tivemos um período muito louco que está acabando, e é a ação de Deus, em que dentro do templo, no culto, eu vi fotos, eu vi vídeos dentro da Assembleia de Deus, e a outra, pera lá, agora me fugiu, mas o que mais chamou a atenção foi ali, fazendo o gesto de arminha, dentro do templo, na hora do culto, com um político lá dentro, fazendo arminha. Então, talvez o Deus seja outro, então. Não o meu Deus. Não o Deus que eu sirvo. Talvez era esse o diferencial que as pessoas não perceberam. E agora isso está acabando. Graças a Deus, a luz está vencendo, a verdade está surgindo, as pessoas estão começando a entender que caminharam num caminho torto de trevas. E isso tudo faz parte do plano do Senhor. Deus colocou 6 anos de trevas no Brasil. Deus colocou de 1978 até 2012 trevas na Igreja Católica. E as pessoas foram acordando, amadurecendo. As pessoas foram mudando, foram evoluindo. Nunca houve na história da humanidade, a não ser o Cristo, um líder que influenciasse em todo mundo como foi o Papa Francisco, para todas as religiões, muito além das igrejas cristãs, em todas as religiões. E isso é um novo tempo, gente. Essa caminhada vem acontecendo. E agora, como Francisco era velho, Deus preparou e vai vir outro mais jovem para continuar o trabalho, para avançar, para evoluir. A Igreja Católica é a maior entidade em todo o mundo envolvida com educação, a maior entidade em todo o mundo envolvida com assistência social, a maior entidade em todo o mundo envolvida com saúde, cuidados da saúde. Ela está nesses 3 setores como a maior entidade em todo o mundo. E isso foi agora, durante o papado de Francisco. Como que alguém pode ter a petulância, a coragem, o desplante de dizer que ele era do mal? Busquem a Deus, reflitam, para estarem preparados para o novo tempo, para estarem preparados para essa transformação. Porque senão não vão usufruir o dinheiro. E provavelmente a sua vida está comprometida. O que vai acontecer daqui para frente é gigantesco. Chega a ser assustador. O que eu tenho tido de revelações, o que eu tenho tido de mensagens, de informações, os projetos que eu vou estar junto com vocês, participando, ajudando na condução, vamos conduzir juntos. É fantástico. E outras pessoas do Brasil, do mundo afora. Mas o Brasil é o destaque, porque o Brasil é onde mais tem gente participando. O Brasil vai ser modelo para o mundo na educação, na saúde, na segurança pública, em todos os sentidos, em todos os lugares. Muita coisa tem que ser transformada.
Muita coisa tem que ser modificada. Muita coisa vai ser reformada. Nós não podemos mais nos conformar com a mediocridade, com meia boca. Nós não podemos aceitar a violência. Não podemos aceitar a fome. A saúde precisa de recursos, precisa mais investimento. Roubalheira no INSS com dinheiro dos aposentados desde 2019. No começo de 2019, uma quadrilha se formou dentro do INSS para fraudar os aposentados. E agora foi descoberta a Polícia Federal, a Controladoria Geral da União, sob ordens do governo, tudo aconteceu e tudo foi descoberto. O chefe já foi demitido. Tudo tem que ser modificado. Temos problemas em tantos setores do Brasil, do mundo, mas vamos agora falar do Brasil, a segurança pública. Eu não entendo o que a população da Bahia está esperando para tirar o governador lá, o Jerônimo, da Bahia. Está uma bagunça desgraçada, uma coisa que é uma desgraça mesmo na capital. Felizmente não está em todo o estado, ainda bem. A violência não está tão grave, mas na capital é uma vergonha. O que o povo está esperando para fazer um manifesto e ir para a rua pedir um impeachment desse governador incompetente? As coisas têm que mudar. E não venham aí ninguém da esquerda venha me criticar porque eu estou falando isso. Eu sou de esquerda. Mas o que é. O que não é, não é. O cara é um incompetente. Não podia estar mais lá. Mas quem faz isso? É o povo. O povo não quer, o povo fica reclamando do tiroteio, das balas perdidas, das mortes de inocentes. Cadê a organização popular? Então são coisas que nós ou aprendemos na marra, no sofrimento, ou então nós vamos deixar essa vida sem fazer acontecer. Porque só o dinheiro não vai resolver. Podem ter certeza. As estruturas têm que ser mudadas para que nós possamos usufruir esse dinheiro. Nós precisamos poder gastar esse dinheiro. Nós podemos ter o direito de levar uma vida de Salomão. Por que só Salomão podia? Na Bíblia estava lá, beleza, palmas para Salomão. E hoje não se pode? Podemos, queremos, devemos ter. Podemos ter uma vida salomônica. Desde que não faltem recursos para os projetos sociais. Então, é tanto dinheiro que vem, virtual, dinheiro online, que ele se torna em automóvel, ele se torna em casa, mesmo sendo virtual. Ele se torna em cestas básicas, em roupas, em calçados, em remédios, em comida. É dinheiro virtual, mas é muito dinheiro. Então nós precisamos estar atentos porque essa transformação é agora o momento que começa. Nós precisamos de uma nova sociedade, um novo tempo, uma nova visão de mundo, uma nova visão de Brasil. Comecemos pelo Brasil porque está profetizado desde 52 a importância que o Brasil vai ter. Nós vamos, por causa das riquezas minerais que ainda não começaram a ser exploradas devidamente e nós vamos ser mais ricos que a China. Os Estados Unidos, a tendência é passarem a ser a 5ª maior economia do mundo. Os Estados Unidos vai ser posto fogo no soja, no sorgo, na produção agrícola deles, porque vai apodrecer nos silos. As pessoas não querem mais comprar deles os produtos, por causa da incompetência administrativa do país. Ele está falando uma bobagem, uma loucura, atacando fulano. Gente, prestem atenção no que está acontecendo. Deixem a teimosia de lado. Usem a inteligência que vocês têm. Observem. O homem deu um tiro em cada pé, não é um tiro num pé. Ele fez tudo errado. Acabou o poder norte-americano. A fome vai arrasar aquele país. Já, imediato, a China vai ser o país mais rico do mundo. E logo, o Brasil vai ser o segundo país mais rico do mundo, para depois tomar a ponta. Isso está profetizado. Na minha vida,
há 45 anos atrás, foi feita uma revelação. E agora eu estou entendendo o que era a revelação que o Dom Jacó falou. Agora eu compreendo. Eu não entendia. Eu estou dentro de um grupo com vocês para fazer essa transformação. Talvez outros tiveram revelações assim. Eu tive há 45 anos atrás. E todo esse tempo eu alimento no meu coração, na minha alma, na minha oração, nas minhas lágrimas, na minha meditação, de todas as formas possíveis, eu alimento essa convicção de que o mundo vai ser melhor, de que o mundo vai ser transformado, de que tudo vai ser renovado. Então eu acredito sim nesse momento maravilhoso. E nós todos, para terminar o áudio, precisamos pensar que fomos chamados com doença, com problemas, com câncer, com fome, sem casa para morar, com familiares doentes, no maior desespero. Nós aguentamos até aqui porque a vida é mais importante. Nós vivemos, estava no nosso livro da vida de estarmos até aqui. Muita gente boa já partiu das operações. Muita gente má partiu. Mas nós estamos aqui. E quem está vendo as coisas de uma forma obscura, de uma forma trevosa, é tempo de acordar. É tempo de pedir a Deus. É tempo de ter humildade e escutar. O Espírito Santo vai se manifestar. E quem não é cristão, quem não acredita, não segue a espiritualidade que eu sirvo, com esse Deus que eu sirvo, faça da sua forma. Busque na sua espiritualidade o entendimento correto das coisas. E eu já observei que budistas e outras religiões semelhantes, hindus, não têm pensamento maldoso como cristãos tiveram contra o Papa. Interessante, né? Muito interessante. Há que se pensar nisso. Nós estamos num momento histórico em que a nossa vida vai ser transformada. E o valor da vida é algo imensurável. Tem uma situação assim que me contaram, de que parece que teria sido um sonho. Eu acho que foi um sonho, eu não tenho bem certeza. Então, a pessoa, foi perguntado para a pessoa, escuta, eu vou te passar, eu tenho dinheiro sobrando, um negócio gigante, e eu posso te passar 10 milhões de reais. E aceita? Aceito, mas tem uma regra. Depois eu vou te falar qual é a regra. O que tu vai fazer com o dinheiro? Eu vou ajudar minha mãe que está doente, o câncer, e fulano, e vou comprar um carro, uma casa e tal. Muito bem, maravilha. Só que tu não vai perguntar qual é a regra? Tá, qual é que é a regra? Tu só vai ter um mês de vida. Como assim? Por receber esse dinheirão todo e vou ter um mês de vida? Sim, tem que estar ciente disso. Não, então eu não quero. A vida vale mais. Não quero. Tu diz que está cheio de doenças na família, de problemas, e tu diz que tu também está doente, está precisando de dinheiro, precisando de casa, e agora tem como resolver tudo isso, mas é só um mês de vida para ti. Não, então eu não quero. Eu quero viver muito mais. Pois é, Deus arrumou dinheiro e uma vida longa. Porém, é preciso espiritualmente estar preparado para isso. Senão, não vai adiantar. Não vai adiantar nada o dinheiro. É capaz de nem viver um mês. É capaz de durar menos do que isso. O dinheiro na mão de um beberrão que sai de cara e já compra um motor com 1000 cavalos de potência, ele dá uma acelerada, basta, bêbado no volante, ele não consegue controlar o carro. Uma acelerada. E a paulada pode ser tão forte que ele arrebenta o carro e ele fica esmagado ali na hora já. Então, tudo isso eu tenho falado ao longo dos anos. Tudo isso precisa ser pensado. Tudo isso está na hora de refletir. Porque o momento vem aí.
Tá? As duas pessoas que liberam estão prontinhas, observando pequenos detalhes. Tá certo? Espero ter ajudado a todos vocês, trabalhadores, porque todos somos trabalhadores. Apenas que alguns trabalham errado, outros trabalham pelo mal. Que essa mudança aconteça e que esses recursos venham para todos. Forte abraço a todos. Shalom. Namastê. Um beijo do Magro.